Fala, sir, galera, senhora, senhorita, homens, mulheres e afins. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho como diversificar dolarizando a sua carteira. Ficou interessado? Bom, eu sou Euclides, essa é a Lumina, já deixa o seu like e fica no vídeo. Valeu! Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender o porquê é importante a gente estar exposto ao dólar, no caso os nossos investimentos estarem expostos ao dólar e como isso nos beneficia, tá? Um ponto muito importante que a gente tem é o seguinte: se a gente olhar em volta da nossa casa, tudo, boa parte, vamos dizer aí que uma grande porcentagem de tudo que a gente tem ou que os nossos gastos, ele é dolarizado e o dólar tem um impacto muito grande dentro dos nossos gastos, dos nossos custos. Então vamos dar alguns exemplos aqui. A gente tem celular, então celular da Apple, celular da Samsung, a gente tem computador, a gente tem essa câmera que a gente está gravando. Então a gente tem uma série de coisas que elas vão impactar nos seus custos, onde no caso elas são dolarizadas. Então elas têm parte desses produtos, eles são do custo é feito em dólar. Então se o dólar sobe, consequentemente o custo sobe e o custo que a gente está pagando, que a gente está arcando também é maior. Então esse é o primeiro ponto, por que é muito importante a gente conseguir ter essa diversificação e estar também exposto ao dólar. Agora uma pergunta muito interessante é: quais são as formas da gente conseguir expor nosso investimento num risco controlado ao dólar, onde a gente consegue, vamos dizer, balizar um pouco esses gastos que a gente também tem em dólar, tá? Um ponto importante que a gente vai falar aqui no vídeo são referente a 4 formas da gente conseguir diversificar tendo uma exposição ao dólar, tá? Então uma das formas que a gente tem, tá, que é uma forma bem simples, porém a gente vai precisar estudar um pouquinho sobre os investimentos que a gente tem, como que vai ser a abordagem dessa empresa, como que ela trata a questão da receita dela, se ela busca exportar bastante. Então basicamente, empresas brasileiras que elas têm boa parte, mais do que 30%, 40% do seu faturamento, do seu lucro, devido à exportação para outros países, essa empresa ela está exposta ao dólar, porque normalmente quando as empresas que exportam elas estão vendendo, a moeda de troca é o dólar. Então parte da receita dela já é dolarizada. Então o fato de você ter essa empresa na sua carteira já quer dizer que você vai ter uma exposição ao dólar. Então uma empresa que a gente tem, que a maior parte das pessoas conhece, é a WEG, que é a WEG 3, né? Então ela é uma empresa que ela tem boa parte, mais do que 30% ali do faturamento e do lucro dela, ela vem de exportação para outros países, onde a base da exportação, a moeda de troca no caso é o dólar. Então essa é uma forma simples, porém a gente precisa estudar um pouquinho sobre como diversificar e estar exposto ao dólar. Uma outra forma, na teoria bem simples, que a gente tem também são os BDRs, tá? A maioria das pessoas já ouviram falar. Se você não ouviu, o BDR é o Brazilian Depositary Receipts. E o que é o BDR? Tá? O BDR basicamente eles são papéis de empresas americanas negociadas na Bolsa Americana, que eles têm, que eles podem também ser negociados aqui na B3, uma parte deles. Um ponto importante é que para você ter acesso a esses BDRs via B3, via sua corretora, você precisa ser um investidor qualificado, tá? E para você ser um investidor qualificado hoje no Brasil, basicamente você tem que ter mais do que 1 milhão investido. Então se torna bem difícil de você ter. Um outro ponto é que nem todas as empresas americanas que a gente tem na Bolsa Americana, nas bolsas americanas, a gente vai ter BDR para a gente estar negociando aqui no Brasil. Então quando você fala das maiores empresas, então Microsoft, Disney, Facebook, normalmente você tem, até Apple, entre outras. Agora quando você fala de empresas menores,
aonde não tem-se uma base de negociação tão grande procurada aqui no Brasil, então você já não tem esses BDRs para você negociar. Um ponto interessante, tá, que a gente tem aqui é o seguinte: além de você ter que ser uma pessoa exposta, a liquidez desses papéis normalmente ela é bem baixa, tá? Então não é tão fácil você conseguir nem comprar uma quantidade grande, nem vender uma quantidade grande pelo preço que você quer. Normalmente você vai ter que abaixar um pouquinho o preço e aí você acaba volatilizando ali, né, tendo uma volatilidade um pouquinho maior. Então esse é um ponto que faz o BDR não ser tão interessante. A terceira opção que a gente tem visto bastante pessoa comentando, falando para começar a investir com exposição ao dólar é abrir uma conta numa corretora fora do Brasil e você negociar diretamente, tá, os papéis americanos nas bolsas americanas e você conseguir ter essa exposição ao dólar. Um ponto de grande dificuldade, tá, que normalmente tem é o fato da língua inglesa, para quem não tem aí grande proficiência na língua inglesa. Um outro ponto bastante importante é referente às tributações, então você vai ter que ficar bem atento quanto às tributações que você vai ter, quanto muitas vezes você pode ocorrer a bitributação, então você ser tributado nos Estados Unidos e ter a tributação aqui quando você traz o seu lucro para o Brasil. Então são pontos que são bem difíceis, tá? Você precisa ter um conhecimento um pouquinho maior, porém normalmente vale a pena se você faz boas escolhas de ações. Ainda falando sobre essa terceira opção, uma das coisas que tem feito as pessoas procurarem muito abrir as suas contas fora do Brasil, no caso nos Estados Unidos, é porque grande parte das maiores empresas do mundo tem decidido por abrir o seu capital na Bolsa Americana, que na teoria é a bolsa com acesso mais fácil e acesso por todos os países, né? Então qualquer pessoa de qualquer outro país normalmente tem um acesso muito fácil à bolsa americana e consegue negociar. E com isso a captação de dinheiro, né, no caso quando a empresa vai abrir o capital, é muito maior. Então a gente tem o exemplo de várias empresas brasileiras que abriram lá. A gente tem recente o fato da XP ter anunciado que ela também vai abrir o capital dela provavelmente na bolsa americana. Então tem vários pontos positivos no caso para quem tem a destreza e quer ir para cima de investir dolarizado diretamente na bolsa americana. A quarta e última opção que a gente vai ter nesse vídeo, ela é a opção que hoje eu opto, que na minha opinião é uma das mais fáceis para quem quer estar exposto ao dólar, mas não tem tempo de abrir uma conta na corretora fora e acompanhar duas bolsas, no caso a B3 e as bolsas lá de fora, e analisar empresas lá de fora. Lá fora, no caso dos Estados Unidos, a gente tem uma quantidade muito maior de empresas. Então, a quarta opção, no caso, é você comprar um ETF, que é o IVVB11, tá? Que ele é um ETF que ele replica o S&P 500. Então ele replica as 500 maiores empresas americanas listadas em bolsa e você acaba tendo o rendimento da média do crescimento, né, dessas 500 empresas. Então ele replica exatamente o índice S&P 500. Então é muito bom para quem ou não tem tempo ou não consegue, no caso, tá abrindo conta ou comprar BDR. É muito bom para você conseguir estar exposto ao dólar, estar investindo, no caso, nas 500 maiores empresas. Então lá dentro você vai ter Google, você vai ter Disney, você vai ter Microsoft, você vai ter Apple, você vai ter, sei lá, várias empresas de bilhões, trilhões de dólares, empresas muito grandes, e são as 500 maiores empresas. Ou seja, normalmente, se você pegar o histórico do S&P 500, ele vem vindo numa crescente ao longo do tempo. É lógico, a bolsa ela sobe caindo, né? Então ela sempre sobe, ela realiza e ela volta a subir. É a mesma coisa com o S&P 500, porém ela vem sempre nessa levada, nessa tomada bem grande. Então é importante, é muito fácil, você pode comprar no seu home broker, na sua corretora. No caso eu já comprei pela Clear, pela Rico, então é bem mais simples do que as outras opções também são bem válidas, porém essa é bem fácil, você vai comprar e você só precisa, no caso, estar guardando, e se você se desinteressar você vende e vai recolher normalmente os seus impostos sobre o lucro, assim como você recolhe para as ações que você já tem hoje. Bom, investors, nesse vídeo então a gente viu algumas formas da gente conseguir investir estando exposto ao dólar, o porquê é importante você considerar isso, porque é importante a gente considerar isso no nosso dia a dia e ter essa exposição, pelo menos ali 1, 2,
até mais ou menos 5% da sua carteira se você está localizado no Brasil, tá? E você conseguir ter uma visão do todo e, no caso, offsetar um pouco o que você tem de gastos já dolarizados. Então você vai acabar se beneficiando também da forma que você é penalizado quando você vai comprar alguma coisa dolarizada e você tem a volatilidade ali, o dólar subindo, tá? Entre as 4 opções que a gente viu análise de empresas, que ela já tem grande parte da receita dela dolarizada. A gente viu a possibilidade de BDRs, tá? Mas a pessoa que vai optar por isso, ela precisa ser um investidor qualificado. A gente viu a possibilidade de abertura de conta em uma corretora estrangeira, no caso nos Estados Unidos, para você comprar ações diretamente dos Estados Unidos. E a gente viu a última, que é a opção mais fácil, no caso que a que eu tenho hoje, que é ter IVVB11 na sua carteira para conseguir balizar, até você chegar ao ponto de você ser um investidor qualificado, ou você conseguir dar foco mais nisso e analisar empresas americanas, abrir a sua conta em uma corretora americana para você comprar diretamente. Se você tem mais dúvidas sobre ações, deixe os seus comentários aqui no vídeo, coloca lá suas perguntas, seus questionamentos, que a gente vai fazer vídeo sobre os comentários e as dúvidas, e a gente tem um fluxo de aprendizado em conjunto. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, valeu!